Mas independente desse resultado, a nossa vida, ela continua diante do Senhor. E é Ele que garante a nossa vida. É a palavra dele que garante a nossa vida. Eu não quero lançar aqui medo em você, não. Mas independente de qualquer coisa, a nossa segurança, a nossa firmeza é nessa palavra. Amém? Não foi o Bolsonaro que abençoou você. Amém? A Bíblia fala que o Senhor mesmo que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, você vai continuar sendo abençoado. Continuar vivendo em bênção. Mas fica firme na tua fé, na minha fé. Nós vamos ficar firmes, vai dar tudo certo. Glória a Deus. Eu quero falar sobre algo que está no meu coração. Eu peço que você preste atenção. Que eu quero ser bem objetivo. Amém? Então preste atenção. Quanto mais rápido você ouvir, mais rápido eu paro de falar. Brincadeira. Mas eu quero tratar sobre algo que eu tenho pensado nos últimos tempos. Na verdade, na última vez que eu ministrei na quinta-feira, eu falei mais ou menos sobre o mesmo assunto e eu quero continuar. Porque nós temos vivido tempos sombrios, irmãos. Não é verdade? Volto a falar, independente de política. Não estou falando sobre política. Estou falando sobre a vida das pessoas, sobre a vida dos crentes. Nós temos vivido tempos sombrios. Tempos de trevas entre nós. E quem dera eu estivesse aqui falando sobre um caso específico. Não é sobre um caso específico que eu estou falando aqui. De alguém que caiu, de alguém que vacilou. Não. Estou falando sobre algo que tem se tornado normal entre nós. Que é os crentes andarem de qualquer forma. Eu me converti em 98. Era o final da minha infância, eu me converti. E na época que eu me converti, irmãos, converter... Quem converteu aqui nessa época, 98? Acho que tem gente que nem era nascido. Tipo, esse menino não era nascido. Quem converteu nessa época lembra que aceitar Jesus, agora eu sou crente, era assumir meio que uma postura de ser um ET aqui nessa terra. Você é um ET agora. As pessoas vão olhar para você estranho. Você vai carregar a sua Bíblia. Até elas se acostumarem com essa nova vida que você tem agora, dá-lhe tempo. E quando elas se acostumam, elas têm você, falando daquela época, né? Como alguém completamente estranho. Alguém completamente... Eu lembro que na época que eu estudava Fundamental 1 ali, os crentes, eles não participavam da educação física, porque existia um certo exagero, né? Não participavam da educação física, eles não participavam da marcha que a gente tem aqui no 15 de outubro, não, é porque é crente, não participa. Claro que isso era um exagero, mas eu gosto dessa ideia de que o crente não é alguém comum. Não é comum. Não é normal. Não é natural. Se nós temos encarado a vida cristã como... É só ir no domingo no Verbo da Vida, aí tu é crente. Isso é muito pouco. É só ir à igreja evangélica. Em vez de ouvir forró, você ouve louvores. Agora você é evangélico. Ouvir louvores não muda a tua vida. Amém? Ouvir louvores não muda a tua vida. Eu lembro de um caso escandaloso que houve há um tempo atrás, de um jogador de futebol, talvez você vá lembrar do que eu estou falando. Ele estourou em um escândalo a respeito dele, a respeito de uma conversa que ele estava tendo com a moça estava acusando ele de estupro. E para se livrar daquela acusação, o rapaz soltou na internet para todo mundo ver as conversas que eles estavam tendo. Né, para ele provar que ele não tinha estuprado ela. E eu vi um pastor falando sobre essa conversa, ele dizendo a respeito do que nós temos visto realmente. Ele estava conversando coisas pornográficas. Eles falavam... Mas sabe, entre aquelas palavras de pornografia e outra, ele diz assim para ela, olha, pega aí esse louvor, escuta esse louvor quando estiver triste, tu escuta. E aquele pastor falando sobre aquele perigo de as pessoas misturarem. Deus, ele pode estar em qualquer lugar. Está falando pornografia, pega um louvor e está tudo certo, essa mistura, essa... Está entendendo o que eu estou falando? Louvor e pornografia e Deus aceita tudo. Deus, essa graça de Deus que te permite viver de qualquer forma, ela te alcança.
E sabe, não é assim, irmãos. Não é assim que funciona. Não é assim. Nós precisamos voltar a entender que ser um crente é ser como um ET, lá em 98. É ser um ET. É não ser normal, não ser natural. Não ser confundido com o mundo. Ai, tanto faz, pode se misturar aqui, ninguém. Não, irmãos. A Bíblia fala que a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve, ela será vista. Será vista. É claro que ele é crente, é claro que ele é de Deus. Isso, irmãos, fala do tema do que eu vou falar aqui, que é integridade. Fala comigo, integridade. Integridade, ser inteiro. Ser inteiro. Ser inteiro, ser verdadeiro. O conceito de integridade que eu encontrei muito bom é que fala assim: estado ou característica de conduta reta. Pessoa de honra, ética, educada, cuja natureza de ação nos dá impressão de inocência, pureza, o que é íntegro, puro de alma e é puro de espírito. Dá uma impressão de inocência, dá uma impressão de pureza. Sabe, muito mais do que parecer ser, você deve ser. Mas o parecer também está englobado nisso. Não basta apenas ser por dentro, se você não é por fora. Deus está nos chamando. Irmãos, é preciso que haja em nós uma seriedade maior a respeito do que é servir a Deus. É muito triste, irmãos, falando sobre integridade, nós descobrirmos, por exemplo, imagina a minha vida aqui, imagina eu. Você está me ouvindo aqui pregar, sabe que eu sou pastor aqui na igreja, e daqui a pouco estoura uma conversa de que o pastor tem uma família lá fora. Que terrível, que terrível. Você imagina uma conversa dessa? Sabe que pode acontecer, sabe que eu poderia pregar para você aqui e conseguir esconder essa vida, mas sabe, eu escolho não ter uma vida que eu preciso esconder lá fora. Um dia desse eu estava falando com a Thalita e dizendo assim: olha, podem pegar o meu WhatsApp e colocar aí na tela minhas conversas. Podem colocar. Não vou encontrar nenhuma que eu tenha vergonha de ter falado. Podem pegar o meu Instagram, os meus directs. Pode ver o que eu curti. Eu não tenho vergonha nenhuma de botar aí na tela para vocês. É assim uma pessoa íntegra. Não tem vergonha do que faz. Não tem vergonha do que faz. Sabe que não precisa esconder nada. Isso é ser íntegro. Não preciso esconder, não preciso maquiar, não preciso montar aqui um personagem. Eu sou o que sou por causa da graça do Senhor. Não precisa maquiar. Isso é ser íntegro. Imagina, irmãos, hoje à noite, você liga para a sua pizzaria predileta. Imagina aí a melhor pizza que você gosta de comer. E quando a pizza chega na sua casa, você abre aquela caixa e está só a metade. Ou então você vai numa loja e compra uma calça. Quando você chega em casa, abre a sacola, vê uma bermuda. Só metade da coisa. Isso é a falta de integridade. É gerada uma expectativa, mas quando abre-se a caixa, está só a metade. E sabe, algo que eu preciso comentar com você aqui é que Deus espera que nós sejamos íntegros, irmãos. Deus nos criou para sermos íntegros. Você lembra lá de Adão? Quando Deus estava criando, Ele falando com Adão: olha, Adão, você pode comer de tudo, rapaz. Mas tem uma que você não precisa comer, não deve comer. Porque ela vai abrir os seus olhos, vai ser ruim para você. E quando a gente olha para esse tipo de regra, a gente imagina assim: não, Deus está cortando o meu barato. Regras, elas cortam o meu barato, cortam a minha chance de ser feliz. Sabe, quem é pai aqui? Levanta a mão assim, quem é pai? Quando a gente vira pai, a gente entende muita coisa. Amém? Se você é jovem ainda, deseja ser pai, é muito bom para você. Você aprende um bocado. Você aprende muito sobre Deus quando você é pai. E uma criança, irmãos, ela precisa da orientação do pai o tempo inteiro. O tempo inteiro.
Ele entende que para ser feliz ele precisa fazer coisas que ele não sabe, que vão ser ruins para a vida dele. E Deus, ele está colocando diante de nós essa realidade de que nós devemos andar de maneira íntegra, para que Ele mesmo possa nos livrar daquilo que nos faz mal, daquilo que vai ser desgraça para nós, daquilo que vai ser desgraça para o nosso futuro, daquilo que vai acabar com o nosso futuro na presença dEle. Sabe, irmãos, quantas pessoas escolheram andar de forma como aquela pizza que é comida pela metade, entregue pela metade. Escolheram andar assim e tem o seu futuro comprometido. Amém? Quantas pessoas escolheram errado e tem um futuro, tem um amanhã comprometido. Sabe, andar com integridade é dizer sim para aquilo que Deus diz sim e dizer não para aquilo que Deus diz não. Amém? Você sabia que existe uma maneira de você andar aqui nessa terra sem ser abalado? Sem ser movido de lugar? Eu estava pensando sobre o meu passado. Eu estava lembrando que 2 vezes na minha vida espiritual, vida com Deus, aconteceu, sabe o quê? De a pessoa que me guiava, o meu líder, o meu mentor, 2 vezes aconteceu. Essa pessoa se desviou. Essa pessoa se desviou do caminho de Deus. Me ensinando um dia, daqui a pouco, não, fulano não é mais da igreja não. Sabe que eu poderia olhar para aquela situação e dizer assim, não rapaz, se fulano que está me ensinando, no primeiro caso foi a pessoa que me ensinou, por exemplo, a orar. Se fulana que me ensinou a orar se desviou, eu devo me desviar também. Mas sabe, eu escolhi a integridade em servir o Senhor. Fulano errou, por mais que seja uma pessoa de autoridade, eu estou servindo, não é aquela pessoa. Eu estou vivendo, não é para aquela pessoa. Apesar dela ter um papel fundamental na minha vida, na minha caminhada, eu não sirvo a ela. A nossa integridade, irmãos, não tem relação direta com o que as pessoas vão achar de nós. Nós estamos servindo ao Senhor. Fala comigo, eu estou servindo ao Senhor. Vamos falar mais forte? Eu estou servindo ao Senhor. Você está convicto disso? De que você está servindo ao Senhor? E de que você não deve abrir mão disso por nada, irmãos. Por nada, por nada. Podem vir tristezas, sim, elas virão, infelizmente. Podem vir decepções, elas virão. Mas sabe, o nosso Deus, Ele não nos decepciona. Ele é incapaz de nos decepcionar. Você pode, irmãos, você deve andar de forma íntegra. E sabe, no final, é você que não será abalado. Vamos ler aqui, Salmo capítulo 15, nós vamos ler todo esse salmo. Olha que poderoso. Se você tiver aí no seu celular, assim como eu, a versão... Deixa eu ver aqui qual é que eu vou ler. Almeida do século 21. Se tiver aí no seu celular, tu procura ela. Salmo capítulo 15. Salmo 15. Você abriu? Vamos ler. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, pratica a justiça e fala a verdade de coração, que não difama com a língua, nem faz o mal ao próximo, nem calunia seu amigo. Aquele cujos olhos rejeitam o desprezível, mas também honra os que temem o Senhor. O que não volta atrás, mesmo quando jura com prejuízo. Que não empresta seu dinheiro exigindo juros, nem recebe suborno contra o inocente. Aquele que agir assim, nunca será abalado. Vamos repetir esse final. Aquele que age assim, nunca será abalado. Vamos falar de novo. Aquele que age assim, nunca será abalado. Amém. Aleluia, glória a Deus. Que poderoso é você saber que você não vai ser abalado. Não serei abalado. Pode cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não vou ser atingido. Como é que eu faço isso? Como é que isso é possível para mim? Recebendo a unção? Sendo cheio da unção, caindo na unção?
Talvez você possa espiritualmente, porque é muito espiritual, pensar assim, não, se eu receber a unção no culto de hoje, se eu cair hoje e alguém puser a mão sobre mim, não serei abalado essa semana. Mas não é assim que funciona. Amém? Até mesmo já vi muitas pessoas, por receberem a unção, querem se justificar. Não, estou ungido, sou ungido, dou palavras para as pessoas. O Senhor me usa com os seus dons. Mas, irmãos, a integridade, eu queria ter achado esse texto, mas não achei. Fala assim, a integridade é mais preciosa do que o unguento. É mais preciosa do que um unguento. Você pode, irmãos, e você deve andar ungido. Vamos ler? Eclesiastes 7:1. Valeu, pastor. Eclesiastes no capítulo 7, versículo 1. Achou? Melhor é o bom nome do que o perfume caro. E o dia da morte é melhor que o dia do nascimento. Nesse começo aí do versículo você pode traduzir como o bom nome como a integridade. É melhor a integridade do que esse perfume e a unção. Amém? É uma figura da unção. É melhor a integridade do que a unção. Mas é óbvio, irmãos, que o ideal é que você ande em integridade e ande ungido. Amém? Essa é a vontade de Deus para nós. Equilíbrio, amém? Equilíbrio. O equilíbrio dessas coisas, ser ungido, mas também ser íntegro. Na verdade, as duas coisas ao mesmo tempo, elas não podem se dissociar. Se alguém só é ungido, ele vai ser pouco produtivo na obra de Deus. Amém? O pastor estava falando ontem para a gente aqui na reunião, aquele texto da Bíblia que é tão conhecido, que Deus falando, né, os diáconos, eles vão ser assim, ó, no final das características, ele diz, olha, vai ter que ser, ter uma boa fama, vai ter que ser bem falado pelas pessoas. Amém. E às vezes a gente olha para as pessoas e pensa, não estou nem aí com o que falam de mim. Não importa o que falam de mim, sabe? Importa sim o que falam de você. Importa muito. Importa muito. O que falam de você abre ou fechará portas para a sua vida. Abre ou fechará portas para o seu futuro. Amém? Quem sonha aqui com o futuro diante de Deus? Eu não falo só sobre ministério. Eu falo sobre ver Deus agindo na sua vida no futuro. Te levando para onde Ele disse que ia te levar. Quem sonha? Eu sonho demais, irmãos. Eu quero, não há nada que eu queira mais do que viver tudo que Deus tem para mim. Mas para que eu possa viver isso, irmãos, não é ser ungido no culto e cair na unção. É manter o meu nome. Estar seguro de que meu nome vai ser bem falado. Isso é integridade, isso é ser inteiro. Isso é ser uma calça inteira. Lembra do exemplo que eu te dei? Isso é ser uma pizza inteira. Deus tem uma expectativa. Ele quer abrir a caixa e ver a gente inteiro. Ele quer abrir a sacola e não ter nenhum tipo de surpresa negativa. E as pessoas também têm isso, irmãos, essa expectativa. Eu vou te dar alguns segundos para você pensar a respeito de alguém que você admira. Feche os olhos. Alguém que você admira muito. Alguém que você admira muito. Pensou no nome? Pensou na pessoa? Pode abrir os olhos. Eu tenho certeza que a pessoa que você pensou é alguém que anda em integridade. Você não pensou num ladrão? Você não pensou em alguém que... Um homem que trai a esposa? Não pensou nessa pessoa. Não pensou num vigarista enganador? Não, você pensou em alguém íntegro. Porque essas pessoas que são dignas de admiração. Amém? Aleluia. E essas pessoas, elas não serão abaladas. Esse tipo de gente, esse tipo de atitude, promove uma vida onde a pessoa não será abalada. Não será abalada. Irmãos, existirão motivos que se levantarão para que a gente seja abalado. Amém? Decepções,
intrigas, tanta coisa ruim, problemas financeiros, problemas no relacionamento, vão acontecer. Mas sabe, nós andando de forma íntegra com o Senhor, amando o Senhor, servindo o Senhor com a boa consciência, como a palavra diz, no final de todas essas coisas, nós não seremos abalados. Isso é importante demais, ter essa segurança, ter essa certeza de que algo está funcionando. Eu não sei se você já passou por isso, mas dia desse eu fui sair do trabalho, a gente foi sair do trabalho, dei com a chave na ignição e o carro não pegou. Ou sensação ruim. Tava com algum problema lá, não lembro o que. Ou sensação ruim, não estava funcionando. Não estava fazendo aquilo que foi projetado para fazer. É ruim demais a expectativa daquilo que deveria ser e não é. Sabe, nós precisamos ter plena convicção de que a nossa vida com Deus, quando nós dermos com a chave lá, vai estar funcionando. Vai estar funcionando. Eu tenho certeza de quando eu orar, e não é uma questão de meritocracia, não, é uma questão de reciprocidade entre mim e o Senhor. Eu quero ler um texto aqui. Salmo no capítulo 18. A gente vai ler a partir do versículo 19. Você achou? Salmo 18. Aleluia. Salmo 18, 19, a Bíblia fala assim: trouxe-me para um lugar amplo. Pode. Só um instante. Obrigado, irmão. Salmo 18, 19. Trouxe-me para um lugar amplo. Livrou-me porque se agradou de mim. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça e retribuiu conforme a pureza das minhas mãos. Pois tenho seguido os caminhos do Senhor e não me apartei do meu Deus como faz o ímpio. Porque todas as suas ordenanças estão diante de mim e nunca me afastei dos seus estatutos. Também fui irrepreensível diante dele e me guardei da maldade. Pelo que o Senhor me recompensou, conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos perante seus olhos. Tu te mostras benigno para com o benigno, e íntegro para com o íntegro. Tu te mostras puro para com o puro, e inflexível para com o perverso. Vamos ler de novo do versículo 24 para cá. Não, aliás, do 25. Tu te mostras benigno para com o benigno, e íntegro para com o íntegro. Tu te mostras puro para com o puro, e inflexível para o perverso. Amém? Vê aí nesses versículos 25 e 26, irmãos, algo tão interessante, e que talvez nós não pensemos muito a respeito. Deus, Ele age com reciprocidade em relação a nós. Você leu aí comigo e viu que Ele não se mostra puro para o íntegro, e nem benigno para o puro. Não, não é assim. Ele se mostra puro para aquele que é puro. Ele se mostra íntegro para aquele que é íntegro. E ele se mostra benigno para aquele que é benigno. A última parte ele diz, ele se mostra inflexível para aquele que é perverso. Porque nele não há perversão nenhuma. Então ele não pode ser recíproco nesse sentido. Mas, se é puro, Deus vai se mostrar puro para você. Se você está agindo, vivendo com integridade, Deus vai se mostrar íntegro para você. Está se mostrando benigno, Deus vai se mostrar benigno para você. Mas não espera estar andando em impureza e Deus, vem filho, olha aqui a minha pureza para você. Anda todo errado, todo torto. Aí Deus vai, toma filho, a minha integridade para você. É mau. É perverso. E Deus vai e se mostra bondoso. Olha, filho, Deus não é um pai bobo, aquele pai que o filho está batendo na cara e ele fica, ai, que lindo. Não. Deus não é um pai bobo. Amém. Deus não é um pai bobo. Ele se mostra íntegro, sim. Ele está pulando para se mostrar íntegro, mas você precisa ser íntegro para com Ele. Ele quer mostrar a pureza dele para nós.
Ele está pulando para mostrar puro, benigno para nós. Mas não seja injusto de querer se mostrar ao contrário para Deus e querer experimentar de tudo aquilo que Ele tem de bom. Amém? Fala comigo, preciso andar em integridade. Amém? Nós precisamos ser pessoas, irmãos, em quem se pode confiar. Em quem se pode confiar. Em quem se pode confiar. Em quem se pode colocar responsabilidades. Em quem se pode acreditar. Aleluia. Aleluia. De experimentar da unção é precioso e você precisa disso. Mas se você não se propuser, ainda mais nesse tempo, a estar profundamente arraigado nessa disposição de ser perfeito, eu posso dizer, diante de Deus, você não vai longe. Não vai longe, irmãos, não é só no sentido de ser levantado, por exemplo, como um ministro. Não é só isso. Não vai longe em todos os sentidos da sua vida. Não ter Deus agindo na nossa vida, irmãos, nos coloca em uma situação de perigo aqui nessa terra. Não ter a ação de Deus, não ter o poder de Deus agindo em nosso favor. Não ter a unção de Deus nos resguardando. Vai nos colocar em uma situação de perigo. É perigoso. É perigoso não estar inteiro diante do Senhor. É perigoso ser de alguma forma uma farsa. E no final você é que vai ser abalado, como a palavra fala lá em Salmo 15. É você que vai ser abalado. Deus não será abalado pela sua transgressão. Estou gritando? Deus não será abalado pelo seu modo de agir. Não, Deus está lá no seu trono. A Bíblia fala até mesmo que Ele está rindo dos inimigos. Mas Ele quer que você também ria dos inimigos. Ele quer que você também caminhe assim, sem ter medo do futuro. Sem ter medo daquilo que o diabo está querendo levantar. Aleluia. Glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Esse é um dia de você medir a sua vida diante do Senhor. E dizer, Senhor, vou andar em integridade. Porque no final, irmãos, não é a sua aparência diante das pessoas que vai importar. Não é o que os outros simplesmente acham de você, apesar de que eu repito, isso é importantíssimo. Mas é como você está andando diante de Deus. Deus, irmãos, eita. Deus, a Bíblia fala sobre Ele e ela diz que Ele não vê como o homem vê. Não vê como o homem vê. Ele vê o coração. Ele vê o que está por dentro. Ele vê o que está se passando por dentro. Ele vê as nossas intenções. Ele vê a nossa motivação. E é com Ele, irmãos, que nós vamos prestar contas. Então vamos acertar a nossa vida. Vamos ser inteiro para com Deus. Aleluia. Vamos ler aqui. Em Jó, no capítulo 2. Olha que interessante que Deus falou. Aleluia. Glória a Deus. Jó capítulo 2. A gente vai ler o versículo 3. Que fala assim: O Senhor disse a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É um homem íntegro e correto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda se mantém íntegro, embora tu me houvesses incitado contra ele para destruí-lo sem motivo. Aleluia. Glória a Deus. Abre comigo também em Provérbios, no capítulo 11. Glória a Deus. Acho que não está saindo nada. Glória a Deus. Provérbios capítulo 11, o versículo 20 nós vamos ler.
Você abriu? A Bíblia fala assim: o Senhor abomina os perversos de coração, mas se agrada dos que andam com integridade. Se agrada dos que andam com integridade. Amém? Você viu aí em Jó, no capítulo 2, Deus falando com o diabo? Olha que interessante. Me faz pensar do que é que Deus fala a respeito de mim. O que é que Deus pode falar a respeito de mim? De Jó, irmãos, ele olhou para o diabo. E eu posso entender pela palavra que Deus, por todo o texto, né, tudo que Deus falou, tantos detalhes, eu posso entender que Deus falou de boca cheia a respeito de Jó. Esse aqui, ele anda com integridade. Ele é reto, ele se desvia do mal. Ele se desvia do mal. Eu quero te perguntar, o que é que Deus pode falar a seu respeito? Como é que Deus pode falar a respeito das suas características para com a sua relação com Ele? Você tem se desviado do mal, assim como Jó? Você tem andado em integridade? Inteiro, reto, puro de alma e de espírito, como nós lemos a definição de integridade. Sabe, deve ser uma busca nossa. Deve ser uma busca nossa. Andar inteiro, reto, para que quando Deus olhe para nós, até mesmo o diabo não possa ter do que nos acusar. Eu lembro de quando Jesus, existe um texto da Bíblia, lá no Novo Testamento, Jesus fala assim: olha, eu vi o diabo descendo. Eu vi ele caindo. E na continuação do texto ele diz: e ele não tem nada em mim. Ele não tem nada em mim. Olha que poderoso, irmãos. Ele não tem nada em mim, sabe? O diabo tem muito desejo de colocar coisas em nós, irmãos. E aquilo que é contrário ao que nós temos falado aqui é justamente o que o diabo tem colocado na nossa vida: impureza, falta de integridade, falta de retidão. E o diabo não pode ter direito de olhar para nós e dizer: olha, isso aqui nele fui eu que coloquei. Fui eu que coloquei. Ele tem preservado. Ele tem preservado. Ele tem se acostumado, ele tem se acomodado. Ela tem se acomodado a andar assim. Já imaginou esse diálogo a respeito da sua vida e o diabo tendo o que acusar você? Tendo como controlá-lo? É tão maravilhoso, irmãos, uma palavra como essa, porque é o momento de nós dizermos para nós mesmos e para o diabo que nós não vamos mais concordar com esse tipo de característica negativa em nossa vida. Eu não concordo, diabo, com isso. Eu não concordo, diabo, com você colocando em mim aquilo que é contrário à vontade de Deus para a minha vida. Me choca, irmãos, quando eu percebo que existe na minha vida, de alguma forma, uma ação que é do diabo. Olhar para a minha vida e pensar: rapaz, isso aqui foi o diabo que pensou para mim. Foi o diabo que planejou. Eu não posso aceitar que o diabo tenha algum lugar na minha vida. Não posso aceitar. Eu não posso ser como que uma fonte que coloca água salgada e água doce. A Bíblia mesmo fala isso. Salgado e doce, salgado e doce. Não, irmão, só doçura deve sair do meu lábio. Aleluia, aleluia. Só doçura, só aquilo que traz proveito, só aquilo que traz edificação deve sair do meu lábio, dos meus lábios. Só aquilo que traz proveito. Irmãos, integridade passa por muitas coisas. Você vai adequando aí no que você precisa. Mas eu posso trazer aqui, irmãos, algo que para mim é tão simples de resolver. Porque na verdade eu tenho andado em fidelidade em relação a isso. Mas sabe, nós estávamos numa reunião de diretoria e depois o pastor falou ontem também que é algo que é muito sério, irmãos, que muitos erram ainda, que é a respeito do nosso dízimo. Fala comigo, dízimo. Sabe, irmãos, desde que eu comecei a trabalhar, eu sou fiel nos meus dízimos. Para mim é a coisa mais fácil do mundo. O dinheiro caiu na conta, eu vou lá e transfiro. Qual a dificuldade? Qual a dificuldade? Quando eu não dou o meu dízimo, ó, tá aí. Quando eu não dou o meu dízimo, eu estou dizendo, irmãos, para o Senhor, para o diabo,
Estou dizendo para o mundo espiritual todo que eu não confio em Deus. Não confio em Deus. Está aqui meu dinheiro. Pai, isso aqui não tem nada a ver com você. Sabe o que vai acontecer? Deus não vai agir em relação a isso. Deus não vai agir. Não vai haver milagre, não vai haver provisão. Eu não dou o meu dízimo. Rapaz, Deus vai estar completamente de fora dessa área da sua vida. Vai estar de fora. E como é que eu faço para dizimar, pastor? Meu Deus do céu, preciso ensinar. 10%. Se você ganha 1.000, você dá 100. Na verdade não é dar, não, é devolver. Não é dar, é devolver. Pastor, eu trabalho com vendas. Pega o teu lucro e pega os 10%, é a coisa mais fácil do mundo. Aí você vai estar abrindo a porta para Deus agir a respeito do seu dinheiro. É assim que funciona. Ninguém está aqui, irmãos, procurando o nosso próprio proveito. Está falando de dízimo porque quer dinheiro para a igreja. Não, não é isso não, pelo amor de Deus. Não pensa mal a respeito da igreja do Senhor, não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não pensa mal não. É da Bíblia. É antes da lei. Está também no Novo Testamento. Esse princípio. E por que você não está andando em infidelidade em relação a isso? Você está fechando a porta. Para que Deus possa agir a seu favor. Ele se mostra puro para aquele que é puro. Ele se mostra íntegro para aquele que é íntegro. Ele se mostra bondoso para aquele que anda em bondade. Mas ele é inflexível para aquele que anda em perversão. Isso é uma perversão. Isso é uma perversão. Andar infiel a respeito disso é uma perversão. Eu não posso nem falar sobre oferta se uma pessoa não dizima. A oferta é o plus da coisa. O dízimo é só a base. Então, se a base está corrompida, irmão, como é que vai crescer alguma coisa? Pode vir primeira onda de prosperidade, segunda, terceira, quarta, você vai ficar lá na margem, apenas olhando as pessoas surfarem. Pode vir a onda que vier. Você sabe do que eu estou falando? Pode vir a onda que vier. Você não vai surfar coisa nenhuma se você for infiel. Amém. Estou sendo duro demais? Se sim, se veja aí com Deus. Glória a Deus. Você diz glória a Deus. 10:38 já. Glória a Deus. Fala comigo, integridade. Não é um dom. Amém. Não é um dom. Não é algo que o pastor nasceu. Eita, o pastor nasceu íntegro. Nem que eu me esforce vou conseguir. Não é dom, irmãos. Não é dom, é escolha. É escolha. É algo que eu acordo hoje e digo, não, a partir de agora, ouvindo essa palavra, a partir de agora, vou andar reto. Vou dar inteiro. Não vou ser uma pizza pela metade. Não vou ser uma calça cortada. As expectativas que as pessoas têm ao meu respeito serão supridas. Principalmente as expectativas que Deus tem em relação a mim serão supridas. Eu não serei enganador, eu não serei falsificador. Eu serei inteiro diante do Senhor. Aleluia. Abre comigo Josué, no capítulo 24. Nós vamos ler os versículos 14 e 15. Josué 24, 14 e 15. A Bíblia fala assim: agora temei o Senhor e cultuai-o com sinceridade e com verdade. Jogai fora os deuses a que vossos pais cultuaram além do rio e no Egito. Cultuai o Senhor. Mas se vos parece mal cultuar o Senhor, escolhei hoje a quem cultuareis. Se os deuses a quem vossos pais que estavam além do rio cultuavam, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas eu e minha casa
cultuaremos ou serviremos ao Senhor. Vamos falar essa última frase? Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Você pode dizer amém? Aleluia. Mas olha no começo desse texto que nós lemos, o que a palavra está nos falando. Ela diz aí a respeito de algo que era uma cultura. Amém? Ele fala aí, olha, deixa o Deus do teu pai, deixa o Deus da tua mãe. Em outras palavras, ele pode estar dizendo assim, olha, deixa essa cultura na qual você está inserido. E irmãos, a cultura é algo que está dentro de nós, mas é algo que pode e deve sair por meio da limpeza da palavra. Existem culturas malignas, incutidas dentro de nós, que nós devemos simplesmente rejeitar. Amém? Aleluia. Você já ouviu falar no jeitinho brasileiro? Você já viu pessoas se gloriando por terem tirado proveito de alguma coisa? Nem, sei lá. Eu lembro de uma vez, por exemplo, na minha casa, eu era criança, bem criança, e tinha um grupo de adultos lá, em frente de casa, incluindo meu pai, e parou um cara que vendia picolé, bem pertinho da casa. E aquele cara que vendia picolé, não sei o que aconteceu, eu sei que ele se distraiu e foi um pouco mais para longe do carrinho de picolé. E sabe o que foi que eles fizeram, irmãos? Eu ainda lembro muito bem disso. Os adultos foram lá, abriram o carrinho de picolé do homem e roubaram a metade dos picolés e saíram correndo. Chegaram em casa tudo rindo. Porque o homem não percebeu, é tipo assim, que engraçado, roubamos. Sabe, às vezes a gente olha para algo assim, então, é engraçado. Mas isso é uma cultura de roubo. É uma cultura de injustiça. É uma cultura de infidelidade, de falta de integridade, por exemplo. Eu poderia crescer e roubar aqui e colar os meus picolés também. Porque vi os adultos da minha família fazendo isso. Eles não são ladrão não, viu, irmãos? Foi só esse caso que eu lembro agora. Mas não falo só de um picolé que alguém pode roubar. Um troco que você recebe errado e não devolve. Sabe, um dia desse a gente estava ouvindo uma pessoa falando. E ela dizendo assim, rapaz, que bênção, vou sair do emprego. Eles vão dar as minhas contas. E eu vou para outro emprego. Onde eu não terei um vínculo legal na CLT. Então eu vou poder receber o meu fundo, como é? Eu nem sei. Seguro-desemprego e trabalho no outro lugar e recebo 2 salários. Oh glória, que bênção. Isso é roubo. Isso é um roubo. Você sabia disso? Fala comigo, isso é roubo. Quando você diz que está desempregado e por isso está recebendo seguro-desemprego, mas na verdade você está empregado em outro lugar com um vínculo diferente, você está roubando o governo. Mas o governo rouba. Sim, você vai ser ladrão porque outros são ladrões. Você vai deixar a sua integridade ser manchada porque outros também têm a sua integridade manchada. Você está entendendo a respeito de cultura que eu estou falando? É isso que a palavra está falando aqui. Olha, deixa esses deuses aí dos seus pais. Escolhe hoje a quem você vai servir. Se essa confusão, essa roubalheira, esse mal que você vai servir, não é o Senhor que você vai estar servindo. Aí na continuação ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, nós não vamos roubar, nós não vamos enganar, nós não vamos sonegar impostos ao governo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós abrimos mãos desses deuses de roubo para servir a Deus. Servir a Deus é algo sério. É sério, irmãos. Servir a Deus é algo sério. Passa por tudo isso. Não é só cair na unção e está tudo bem. Não. Pelo amor de Deus, sejamos íntegros. Sejamos íntegros, sejamos de verdade, pessoas em quem se pode confiar. Aleluia. Pessoas que não enganam, pessoas que não sonegam.
Não é bonitinho tirar proveito dos outros. Não é engraçado tirar proveito dos outros. Aleluia. Glória a Deus. Daniel capítulo 1, versículo 8. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Daniel capítulo 1, versículo 8 fala assim: Porém, Daniel decidiu não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu permissão ao chefe dos oficiais para não se contaminar. Amém? Daniel foi levado aí para essa circunstância, onde naturalmente, irmãos, ele estava num lugar maravilhoso. Era maravilhoso para ele poder estar ali. Ele tinha a oportunidade de comer as melhores comidas, quando na verdade a sua realidade cultural era de pobreza. Ele foi levado para um lugar de honra, como eu posso dizer, de provisão ampla. Ele estava com um rei ali. Mas sabe, algo que nós precisamos pensar e decidir em nosso coração é que andar em integridade, irmãos, nem sempre vai nos levar para um lugar extremamente positivo. Você lembra de José? Foi promovido ali naquele palácio. E a Bíblia fala que ele mesmo disse: olha, o chefe, ele só não deu para mim a esposa dele. O resto eu mando em tudo. E aquela mulher, justamente aquela mulher ficou atrás dele. E a Bíblia fala que ele estava sozinho com ela. Fala comigo, ninguém estava vendo. Amém? Às vezes a gente cai, justamente ninguém está vendo. Mas no final, na continuação do texto, onde ele está se explicando para aquela mulher, ele diz assim: como eu poderia pecar contra o meu Deus? Como eu poderia? Mesmo que alguém não esteja vendo. Mesmo que pareça que não terá nenhuma consequência. Como eu poderia pecar contra o meu Deus? Ele está vendo. As pessoas podem não estar vendo, mas Deus está vendo. A expectativa de uma mão sobre nós negativa, dos homens, pode não estar, mas Deus está vendo. Deus está vendo. Isso deve ser suficiente para nós. Para guardar a nossa vida. Para guardar as nossas ações. Deus está vendo. Deus está vendo, Deus está vendo, Deus está vendo. Deus está vendo, Deus está vendo, irmão. Deus está vendo. Se há alguma injustiça contra você, Deus está vendo. Mas se é uma injustiça praticada por você, Deus também está vendo. Não importa o quão encoberto esteja, a luz vai chegar a respeito disso aí. Deus está vendo. Deus está vendo. Aleluia. A integridade na nossa vida deve ser algo inegociável. Não negocio, não negocio. Vai levar nome de besta. Não negocio. Vai levar nome de fraco. Não negocio. Sou íntegro. Ser íntegro, irmãos, é dar a cara para o segundo tapa. Deu um, quer dar outro? Tem um outro lado aqui para você. Dá também. Isso é ser íntegro. Preferir levar o tapa do que dar o tapa na pessoa. Você lembra de José? A Bíblia fala que quando ele soube que Maria estava grávida, eles ainda eram noivos. Não é? E sabe o que ele fez? Ele disse assim: não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fugir. E nesse caso, fugir era algo positivo. Porque se ele denunciasse Maria, Porque, vejamos, ela foi visitar a prima e voltou de lá grávida, 3 meses depois. A pessoa olha para a mulher grávida, me traiu, óbvio. Ninguém vai pensar: eita, o Espírito Santo engravidou ela. Não. Eita, foi grávida do Espírito Santo. Não. Levei foi um baita de um chifre, foi o que ele pensou. Mas ele poderia dizer: não,
Vou ver a justiça agora, ela vai ser apedrejada. Você sabia que se ele denunciasse, ela seria apedrejada e morta? Mas ele disse, não, eu vou preferir fugir. Deus, ele não faz as coisas sem pensar, irmãos. Ele escolheu o pai adotivo de Jesus, sabendo que ele era alguém íntegro. Precisava ensinar a integridade a Jesus. E José disse, não, eu não vou entregar essa mulher. Eu prefiro pagar o dano, sofrer o dano, do que ver alguém morrendo por causa daquilo que eu proferi. Isso é ser íntegro. Isso é escolher a integridade. Isso é escolher ser correto diante do Senhor. Quero ler um último texto com você. Você diz amém? Amém. 2 Crônicas, capítulo 16. Segunda Crônicas, capítulo 16. Versículo 9. A Bíblia fala assim: porque os olhos do Senhor passam por toda a terra, para que Ele se mostre forte para aqueles cujo coração é íntegro para com Ele. Procedeste loucamente nisso, pois agora haverá guerras contra ti. Mas o foco é nisso aqui. Ele quer se mostrar forte para aqueles cujo coração é íntegro para com Ele. Você quer Deus agindo forte na sua vida? Deus agindo forte. Deus agindo forte. Deus se mostrando forte. Mantenha o seu coração íntegro para com Ele. Mantenha o seu coração íntegro para com Ele. Não negocie a sua relação com o Senhor. Não negocie a sua consciência para com o Senhor. E Deus vai se mostrar forte. Aí Ele vai poder se mostrar forte. Na verdade, Ele está procurando. Ele está procurando. A Bíblia fala aí, como você leu comigo. Ele está procurando, os olhos dele estão passeando por toda a terra. Quem é que Ele vai achar hoje íntegro? Sabe o que vai acontecer com esse íntegro? Levando para Salmo 15, ele não vai ser abalado. Não vai ser abalado. Não importa o que venha. Não importa o que aconteça. Ele não vai ser abalado. E no final, Deus vai se mostrar forte para essa pessoa. Se Ele não tem se mostrado forte para você, restaure a sua integridade para com o Senhor. Restaure os seus dízimos. Restaure a sua comunhão. Restaure a visão que as pessoas têm a seu respeito. Isso é importante. E é assim que Deus vai se mostrar forte e poderoso para você. Você foi abençoado? Eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos pelo poder da sua palavra. Palavra que transforma, muda a nossa vida, Senhor. Eu oro por cada um de nós aqui, Senhor, e declaro que a Tua palavra achará em nós, Pai, um lugar de descanso para que ela possa, Senhor, frutificar na nossa vida, Pai. No nome de Jesus, nós declaramos que o diabo, os seus demônios não encontrarão lugar para roubar de nós a Tua palavra, Senhor. Mas pelo contrário, nós veremos, Pai, a luz daquilo que a Sua palavra ilumina no nosso coração. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meu